Você que acompanha a nossa programação já tem visto, né, durante os nossos anúncios, uma chamada especial sobre o Dia Mundial do Coração, o Setembro Vermelho, que é uma campanha que começa a chegar à nossa sociedade brasileira para que a gente finalmente tenha mais consciência sobre os riscos, né, envolvendo as doenças cardiovasculares. Hoje eu venho à Prevencor falar com o Dr. Benito Garbellini Júnior, que vai também nos ajudar, sempre com muita orientação, a chamar a atenção para aqueles fatores de risco e até mesmo como a gente pode prevenir problemas futuros. Muito obrigada pela participação mais uma vez, doutor. É um prazer sempre estar aqui com o senhor, principalmente nesse mês, né, que é o mês do coração, dia 29, o Dia Mundial do Coração. Obrigado, Lenisa. Realmente é um prazer recebê-la novamente. E no dia especial mesmo, o Dia do Coração, que os cardiologistas elegeram como a sua área de atuação, né, e que tem uma importância crucial no mundo todo. Bom, e a Organização Mundial da Saúde vem alertando, né, assim como toda a equipe aqui Prevencor também, sempre passando informações de que é uma questão muito séria, cada dia mais grave a quantidade de pessoas morrendo em virtude das doenças cardiovasculares. Um número chama atenção, principalmente, né, divulgado semana passada. Nós temos muitas mortes, pelo menos uma por minuto, no mundo relacionada a doenças cardiovasculares. O que significa isso, doutor? Pode-se dizer que é uma epidemia, né? Porque a quantidade de pessoas é muito expressiva. Claro que se nós somarmos todas as causas, o número é muito maior do que esse. Mas focalizando só no coração, então doenças cardiovasculares, uma morte a cada minuto, é um número assim assustador, né? E o interessante desse número, e que nos incentiva cada vez mais, é que uma quantidade expressiva dessas mortes poderiam ser evitadas, né? Poderiam, através de prevenção, mudar a evolução dessas pessoas. Acho que isso é o destaque, é o máximo da importância de um número tão pesado, tão triste, como uma pessoa morrer por minuto. A gente pensa nos fatores de risco, né? Então, a maioria poderiam ser evitados e uma minoria, questão da hereditariedade, né? Doenças congênitas, mas as outras questões são todas evitáveis. Então, realmente abre até uma janela de possibilidade para a gente reverter isso, né? É verdade. Muitas vezes nós não podemos impedir as pessoas de ficarem diabéticas ou ficarem hipertensas, porque já existe uma tendência genética para tal. Mas é possível, através de cuidados pessoais e algumas orientações especiais, que atrase o momento em que a pessoa realmente passa a ter essa definição de doença, não é? Isso já é uma vantagem incrível, porque uma coisa é ter diabetes aos 40 anos e outra coisa é ter aos 80. Né? O tempo de impacto sobre os vasos, sobre a qualidade de vida muda radicalmente. E isso envolve basicamente a prevenção mesmo. E hoje a gente já percebe, infelizmente, né, não tem mais uma diferença entre homens e mulheres, a idade cada vez menor, né, que a gente vê jovens falecendo, né, até antes dos 40 anos, mas o que mais causa um impacto mesmo é a quantidade de mulheres já, né, nesse equilíbrio, nessa balança, que hoje a gente já não consegue mais ver a diferença entre o homem e a mulher, e aí aquele mito de que mulher não morre do coração, né? A mulher sente uma dor aqui, outra ali, mas ela nunca associa com o coração. O homem já associa rapidamente. Então também é um cenário preocupante. Isso não existe mais, né? No passado, pelo estilo de vida das mulheres, até por não fumarem, né? Isso dava a elas uma vantagem, que foi uma vantagem protetora em cima da incidência de eventos. Com a saída da mulher para o trabalho fora do lar, o hábito de fumar disseminado, né? O aumento de peso, a bebida também de forma abusiva, então se iguala o risco, né? Na mesma sequência, o homem vai piorando o risco dele, então ele vai tendo eventos cardiovasculares com idade mais nova, pessoas mais jovens, não é? E as mulheres que tinham
entre 40 e 50 anos a sua incidência é maior, também começaram a reduzir a idade de ocorrência. E hoje existe uma diferença, sim, mas ela não é tão expressiva, né? Então, você, mulher, que se está tendo dor no peito, opressiva, realmente precisa buscar ajuda. Não dá para pensar na estatística que não é esse o meu problema, porque pode ser, sem dúvida. E a mulher tem uma tendência a suportar mais, né? Então ela fala, é uma dorzinha, aí corre, vai fazer outra coisa e acaba deixando de lado, até que muitas vezes pode até ser algo mais sério, né? Nem dê tempo do socorro, porque isso pode acontecer, né? São dores e são infartos que às vezes, né, vão aos pouquinhos minando a capacidade, né, do coração. Sim. A dor relacionada ao coração é um alerta, né? A dor prolongada seria um infarto. De modo geral, as mulheres se cuidam melhor do que os homens, né? Mas os homens se assustam mais, certo? Porém, eles negam mais também. Então, eles se assustam mais e inventam uma desculpa qualquer em maior quantidade. E um certo número de mulheres, elas procuram auxílio mais precocemente, porém, uma certa parte ainda dissimula um pouco. Ela está tendo um mal-estar, um desconforto estranho que não teve antes, mas ela pode arrumar uma justificativa e entrar junto com os homens nessa escapada da doença. Se eu não procurar, eu não encontro, eu não tenho. O que é falso. Na verdade, se há um desconforto, precisa ser identificado o problema e ser adequadamente tratado, se for o caso. Então, aproveitando nessa oportunidade sobre a campanha em si, né, que tem até um lema muito interessante e que faz todo sentido, que é siga o seu coração, tome uma atitude. Aí a gente entra nessa questão mesmo da prevenção e o quanto a pessoa precisa se ajudar, né? E por meio de atividade física, alimentação, que hoje a gente está deixando cada dia mais de lado, que é uma realidade. A gente quer fazer corretamente, mas a vida acaba levando a gente a hábitos muito ruins, né, doutor? Correria, basicamente, seria a causa dessa desistência da boa qualidade de vida, né? Então, nós vivemos hoje no Brasil uma corrida alimentar. Então, o fast food continua crescendo, né? Abandonar hábitos de atividade física também é expressivo a quantidade de pessoas, e nós vamos aumentando em peso, aumentando a nossa vida sedentária, aumentando a nossa pressão, a nossa glicemia, o teor de colesterol, triglicéridos, e logo vem algum evento, alguma manifestação. Os países que já passaram por isso, Estados Unidos, países da Europa, eles já estão numa fase mais interessante do que a nossa. Eles já estão em franca campanha contra a comida rápida, contra a alimentação feita, vamos dizer, em pé no balcão do bar, um salgadinho, um refrigerante. Eles já estão enfrentando isso de uma forma bem incisiva, como se faz com o cigarro. Como estamos fazendo hoje, já há alguns anos, a campanha contra o cigarro, bem incisiva, bem pontual, esses países já estão fazendo com relação a gorduras insaturadas, com relação sódio, né? Exato, ao excesso de sódio, que de alguma forma está dentro dos conservantes, né? Então, os produtos industrializados, a alimentação rápida, isso tudo para eles já é uma coisa mais interessante do que para nós. Nós estamos vivendo uma melhora social dos últimos anos, isso é evidente, e essa melhora social vem com uma ingesta alimentar maior, certo? Só que essa ingesta alimentar ela poderia ter sido melhor orientada, poderia ter sido melhor direcionada, e ela não foi. Como todos os governos, em todos os países, isso foi deixado ao livre comércio, e o comércio é o fast food, então nós estamos aí com esse
Estamos à mercê dessa realidade, mas sempre é possível, né, reverter a situação e nunca é tarde demais. Eu acho que, né, nesse momento o que a gente sempre faz aqui é a consciência de cada um, tomar uma atitude, não esperar, né, que algo aconteça para a gente poder mudar a nossa situação. E começa dentro de casa, os pais dando exemplo para os filhos, né, porque senão não adianta fazer campanha. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Às vezes é a sensação que a gente tem. Sem dúvida, o objetivo maior da campanha é despertar o cuidar-se, né? Então, a gente está fora do peso, a gente não tem feito atividade física, mas isso não impede que nós começamos a fazer, né? Deve fazer uma avaliação, claro, isso é uma orientação de modo geral, clínico, cardiologista, né? Avaliar a capacidade de fazer atividades físicas com menor risco. É isso que vai se avaliar. E, logicamente, a mudança da posição, a mudança da postura, uma alimentação mais balanceada, a atividade física, cessar o hábito de fumar, né? Reduzir a ingesta de bebida alcoólica, controlar o açúcar, né? Que é um vilão importante. Isso tudo vai mudar o futuro, com um pouco de dificuldade nos adultos, mas com maior facilidade nas crianças, né? Então, quando o pai e a mãe se conscientizam e aplicam essa nova forma de funcionamento, de alimentação, de atividade, isso vai interferir diretamente nas crianças, né? E quem sabe a gente vai poder ver nos próximos anos um retrocesso da obesidade infantil, porque isso é nítido, a gente vai enxergando as crianças cada vez mais obesas e cada vez obesas mais precocemente, com menor idade. Quer dizer, uma criança que começa a ser obesa aos 5, 6 anos, aos 20, 30 anos, são 15, 20 anos. De hábitos. Exato, de colesterol alto, de obesidade, às vezes de hipertensão, que vai passando desapercebido nessas faixas de idade, e nós vamos tendo eventos cardiovasculares mais precoces. Puxa, mas como? Como? Começou há 20 anos. É uma doença que demora 20 anos para manifestar. Se começar aos 5, quando for 25, eu estou tendo um evento, né? Então, é muito importante que a família se una nesse sentido para bons hábitos e realmente consiga interferir na evolução das crianças. Dos adultos também, com certeza. Mas as crianças têm a melhor chance de obter um resultado fantástico. Os adultos melhoram, sim, mas não conseguem melhorar como as crianças, né? É preciso mesmo, né, tomar uma atitude e pensar que a medicina curativa, sem dúvida nenhuma, né, é um avanço significativo, é muito dinâmica. A gente tem que comemorar, certamente, né, a possibilidade de socorrer a pessoa, né, num momento de necessidade. Os medicamentos, os tratamentos, procedimentos, isso a gente tem que ressaltar aqui. Mas a prevenção, né, certamente traria economia em todos os setores, né, doutor? Mas no que se diz respeito à medicina curativa, né, inegável o avanço e a possibilidade de atender, né, em casos de necessidade. A cardiologia é a área, com certeza, a área mais avançada dentro da medicina, com resultados fantásticos frente ao evento morte, principalmente, né? Então, quando a gente compara o que era feito em 1930 e 40 com o que é feito hoje, o avanço é impressionante. Outras áreas evoluíram muito também, inquestionavelmente, mas muitas vezes evoluem com melhora, com alívio dos sintomas, né? Mas a cardiologia evolui com aumento da sobrevida, tá? Então, esse aumento da sobrevida ele é algo importantíssimo, né? E dentro dessa linha de pensamento, o tratamento cardiológico realmente consegue melhorar a sobrevida das pessoas. Por outro lado, isso tem um custo alto, como você mencionou, e vai chegar um momento em que não tem como pagar a conta. Não... Todos pagam, mesmo aqueles que não utilizam, né, esse tipo de atendimento, nós todos, a economia geral, tem até um número aqui, 850 bilhões de dólares por ano são gastos, né, com doenças cardiovasculares. Os valores são astronômicos, né?
E a tecnologia, ela custa realmente muito caro, né? Não que ela não deva ser usada, ela deve ser usada, e nós vamos usar sempre que for necessário, né? Por outro lado, se a gente atrasar o uso ou impedir a necessidade dessas tecnologias por melhora nos aspectos provocadores da doença, isso vai ter uma reversão de gastos fantásticos. Impacto. Muito significativo, né? Um pai de família que infarte aos 40 anos, fora as semanas, os dias afastados, depois algum grau de limitação que fica, né? Esse impacto familiar e social é muito importante. E se essa pessoa, a vida dessa pessoa é perdida, quer dizer, isso é uma coisa que não tem retorno, vai ficar marcado a família. Desestrutura completamente. Com certeza, né? As dificuldades todas que vão advir dessa ocorrência suspeitada, mas indesejada e inesperada, né? Então, dentro disso, não tem melhor do que não ter o evento, certo? Isso é inquestionável também. Aproveitar esse dinheiro para viver melhor, assim como as campanhas todas, né? Que todo esse dinheiro gasto com a medicina curativa pudesse ser gasto revertido para a preventiva, para que a gente pudesse ter mais apoio, inclusive com campanhas, com trabalhos, com eventos, né? Só que na medida que o tempo vai passando, a verba, toda a renda vai voltada mesmo para atender aqueles que estão necessitando. Era hora de reverter essa página. Num primeiro momento, as campanhas e a prevenção, ela tem um custo que não é desprezível, né? Ela é um custo alto e é necessário investimentos, realmente, tá? Porém, quando você começa a ter a redução das ocorrências, você então passa a ter um melhor equilíbrio da sua balança financeira, do seu gasto com saúde, né? A comida natural ou a comida diet, né? Os alimentos, de modo geral, eles são mais caros, certo? Então, a família pode ter dificuldade de fazer esse tipo de alimentação e de prevenção. Mas, assim, o que se perde posteriormente com a instalação da doença, seja em tempos, horas de trabalho, seja realmente com uma incapacidade de trabalho ou até mesmo uma incapacidade de ter uma vida razoável, né? De poder ir até na frente de casa sem ter falta de ar, se poder respirar sem a ajuda de algum aparelho. Quer dizer, esse tipo de situação, ela se paga tranquilamente se a prevenção me ajuda a escapar desse tipo de ocorrência, né? Então, tanto economicamente como do ponto de vista pessoal de cada pessoa, a prevenção ela vale a pena, não resta a menor dúvida. E o governo ele passa a entender isso e fazer algumas ações, e tem feito realmente algumas ações boas, né? Tímidas, sim, mas boas, e provavelmente vai investir mais nessa área, porque vamos dizer assim, o dinheiro vai terminar antes que possa tratar todo mundo, né? Bem, doutor. Então, olha, para finalizar aqui, né, não só nesse mês de setembro, no dia 29, vamos refletir um pouquinho mais, mas que a gente possa aproveitar esse mês e levar esse hábito de reflexão e de atitude todos os dias das nossas vidas, né? Então, que seja para começar agora, mas o importante é dar o primeiro passo, né, doutor? Tenho só que agradecer mais uma vez, né, a participação do senhor e esse apoio, que é uma motivação para que a gente possa refletir mesmo, porque senão passa batido na correria, a gente nunca para pensar. Eu que gostaria de agradecer a você, a televisão, também pela parceria, porque estar aqui alguns minutos conversando com você e com o seu público me dá a oportunidade de dividir com eles uma angústia, que é a angústia de tentar mudar o futuro, a doença, né, para um bem melhor, que seria a prevenção. Então, eu acho que essa oportunidade que você nos dá, ao Prevencor e a mim, é fantástico. E eu gostaria de estar presente com você sempre que possível
E vim aqui, às vezes puxa um pouquinho a orelha, às vezes vai um pouquinho mais brando, mas a ideia realmente é tentar despertar nas pessoas o interesse pela saúde, por estar bem, por poder aproveitar a vida, né? Penso que é muito melhor ir num cinema do que fazer um passeio no hospital, não? Então, é disso que nós estamos falando, dessa posição radical, realmente, né? De ir passear, de sair com a sua família, de poder estar com os seus entes queridos, versus estar passeando num hospital, estar indo visitar um parente, ou mesmo, na pior das hipóteses, estar internado, né? Quer dizer, vale a pena despertar essas pessoas e eu agradeço muito a sua ajuda por isso. Nós agradecemos, doutor, e certamente voltaremos aqui, então, com outros tópicos, outros temas, mas sempre nessa base, né, de orientação e despertar para a gente viver de verdade, não simplesmente passar pela vida ou a vida passar por nós, né? Vamos experimentar, porque tem muita coisa boa por aí, né, doutor, para a gente aproveitar. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado.